Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou fazer um react aqui, comentar algumas coisas em relação a uma fala do Lula durante a entrevista que aconteceu com ele nesse dia 24. Ele foi entrevistado por alguns jornalistas ali, de alguns blogs, sites, youtubers, enfim. Era pessoas que têm alguma simpatia pelo ex-presidente, ou seja, uma entrevista moleza, sem muita pressão, mas mesmo assim Lula conseguiu falar muita bobagem e eu poderia resumir a fala que eu vou mostrar para vocês, que é um líder operário desistindo da indústria, o que para mim é chocante, e eu quero trazer algumas reflexões aqui de alguns economistas sobre a fala dele, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comenta, compartilha em grupos de WhatsApp, Facebook, tudo isso é muito importante para a gente continuar crescendo. Pessoal, é o seguinte, o Lula tem falado muita bobagem ultimamente, falou sobre aborto, classe média, falou Deus é petista, enfim, teve muita coisa aí complicada que gerou uma reação muito negativa, pegou muito mal para ele, enfim, já tem aí 1-2 semanas. E aí hoje ele foi entrevistado, como eu disse para vocês, eu assisti parte dessa entrevista. Antes de entrar na polêmica principal, que eu considero, pelo menos assim, do que eu tô sabendo até agora, eu quero só dizer que assim, o Lula me parece, a sensação que eu tenho quando eu assisto ele é que ele não tá bem. E aqui eu não falo nem da questão de saúde, tentando criar alguma teoria não, e nem da voz cansada dele, mas a sensação que eu tenho é que Lula não tá atualizado, não tá conectado com a realidade, é uma coisa esquisita. Assim, eu vou mostrar 1 minuto e meio aqui pra vocês de um vídeo, vocês vão depois deixar aqui o que vocês acham dessa fala, e quem estiver acompanhando o Lula também deixa o comentário aqui que pode ser importante para outras pessoas. Essa participação dele, que eu acompanhei ali no começo, quero assistir ainda na íntegra, mas já está circulando aí muitas polêmicas nas redes sociais, alguns sites já dando notícia ali em relação a alguns sites falando de alguns pontos polêmicos. O Metrópole já está divulgando aí alguns vídeos, por exemplo, do Lula falando sobre piadas com nordestinos, aí fazendo a comparação, colocaram no mesmo vídeo Lula falando e Bolsonaro, é praticamente a mesma coisa. Tem a questão do Lula falando sobre o Big Brother, da votação, aí relacionando isso com a campanha. Não quero entrar nisso, porque eu vou focar num ponto que eu considero gravíssimo, que é a fala dele sobre a desindustrialização no Brasil. Pelo menos para mim é chocante, não sei para vocês. Insisto, a participação aqui nos comentários em relação a esse assunto é muito importante. E vamos ver aqui então o que o Lula andou falando sobre esse assunto, e a gente vai tentando trazer algumas reflexões, e eu volto falando aqui depois sobre o que Nelson Marconi disse a respeito. Então veja, eu acho que nós temos que fazer mais. Eu quero gerar mais emprego. Como é que a gente vai gerar mais emprego? Nós não vamos gerar... Como que a gente vai gerar mais emprego? Vamos lá então. Mais emprego como a gente gerava nos anos 80. Porque a política industrial brasileira, que tinha 30% do PIB nacional, só tem 11% hoje. E não foi assim do acaso, né? De repente caiu de 30 para 11. Isso veio caindo ao longo dos anos. E aqui, na verdade, ele está querendo talvez tirar o corpo dele fora em relação à responsabilidade que ele, Lula, tem. Porque durante o seu governo, a indústria continuou sendo destruída. E tem a ver com política econômica, política cambial, política de juros, com o Meirelles, enfim, é um negócio realmente impressionante que aconteceu no Brasil, né, vindo de alguém que deveria ter um respeito pela indústria, porque o Lula tem a sua origem ali, né, foi um operário, enfim. Uma indústria como a Volkswagen, que no meu tempo de metalúrgico tinha 44 mil trabalhadores, só tem 7 mil hoje. A Ford foi embora, a Toyota mudou não sei para onde, ou seja, então onde é que a gente vai? Eu quero que vocês ajudem. Sabe, qual é o novo mercado de trabalho? Vocês que são jovens, que são blogueiros, que são internautas, que vivem disso, aonde é que a gente vai arrumar emprego? Qual é o emprego que nós vamos oferecer para a juventude que a gente disse que tinha que estudar para vencer na vida? Sabe, a gente quer qualificar-nos melhor, por isso a educação. A gente quer dar eles uma mão de obra altamente qualificada para eles terem cada vez mais condições de serem mais bem pagos no seu emprego. O Lula tá perguntando onde é que vai arrumar emprego, ele tá perguntando ali pros youtubers, pros jornalistas. Deixar a sugestão aqui pro Lula. Tem um livro, Lula, chamado Projeto Nacional do Dever da Esperança, tá tudo bem explicado onde é que o Brasil vai gerar emprego. Inclusive na indústria, mas eu volto daqui a pouco. Que emprego? Que emprego? Trabalhar com a bicicleta no iFood?
trabalhar com a moto na rua correndo o risco de morrer, nós precisamos pensar que emprego. Aí entra uma coisa que vocês vão ter que trabalhar, você, não eu. Tá? Mas quem quer ser presidente é ele, não são os youtubers nem os jornalistas, não, é mais, né? Nós precisamos definir concretamente que nós precisamos ter uma forte política em defesa do empreendedorismo nesse país. Custou sair o empreendedorismo ali, mas aí não vamos pegar nesse detalhe, não. Vamos pegar naquilo que realmente interessa. Tem que trabalhar na política do empreendedorismo. Então aqui ele praticamente se rende, desiste, né, da política industrial. Você não vê na fala dele esse incentivo, né, a você, peraí, vamos chamar aqui então os especialistas, aqueles que estudam o assunto, aqueles que estão debatendo a necessidade da gente entender a importância de uma nova política industrial. Não, é a política do empreendedorismo. Aí quer dizer que a gente vai sair condenando o empreendedorismo? Não, Nelson Marconi, que é economista, que é, digamos assim, um dos líderes, junto com o professor Mauro Benevides Filho, ele lidera a equipe que ajuda a construir, a desenvolver, a aprimorar o projeto de Ciro Gomes. Eu mostrei para vocês aqui que tem grande colaboração do Nelson Marconi, que foi no seu Twitter e postou lá o seguinte: empreendedorismo é importante, com certeza, mas o empreendedorismo só gerará boas oportunidades se houver grandes empresas que demandem o serviço dos empreendedores, de forma a estimulá-los a produzir inovações que serão utilizadas pelas empresas. Outra coisa bem diferente é confundir empreendedorismo com precarização do mercado de trabalho. Sim, continuou Nelson Marconi, as pessoas querem ter os seus pequenos negócios e devemos ajudá-las, mas não podemos pretender que essa seja a solução para nossos problemas de desemprego e baixos salários. E finaliza ele: sem indústria e sofisticação produtiva, o empreendedorismo será sinônimo de precarização. Tem candidato que parece não entender isso. Aqui uma cutucada no Lula, porque esse tweet dele aqui, esse fio, foi postado logo depois dessa polêmica aí viralizar nas redes sociais. Eu vou trazer um fio interessante também de outro economista, Arthur Pentagna, que foi lá, ou Pentagna, não sei como é que pronuncia esse nome aqui, o Arthur me perdoe, fez um fio então lá muito interessante. Disse ele: coisa séria agora, sem clubismo. Tinha visto o pessoal comentando que o Lula disse que devemos substituir a política industrial por uma política de empreendedorismo e achei que fosse caô. Assisti ao vídeo agora e tristeza é a única palavra capaz de definir. Realmente é triste. Segundo Lula, a política industrial da década de 80, como nós acabamos de assistir, não faz mais sentido e deveríamos criar uma política de empreendedorismo para que quem quiser abrir uma pizzaria tenha recursos para tanto. Ou seja, a ideia é fomentar negócios com baixíssima escala e valor agregado. A desindustrialização precoce é, diz Arthur, junto com a desigualdade, o principal problema econômico do país. Ao invés de propor soluções para isso, uma liderança da esquerda prefere capitular ao novo tripé macroeconômico. Aqui uma ironia, dizendo que é bolo de pote, hambúrguer gourmet e design de sobrancelhas. Obviamente, nem ele nem eu temos nada contra quem vive disso. E aqui ele continua: isso é um rebaixamento de expectativas completo. É o nosso país se resignando a ser para sempre uma economia subdesenvolvida, onde empregos de qualidade e a produção de bens de maior complexidade nunca existirão. Um discurso idêntico ao da nossa direita liberal com complexo de vira-lata. Qual será o próximo passo? Dizer que temos que focar nas nossas, entre aspas, vantagens comparativas e que basta produzir soja para nos desenvolvermos? Será que nosso país não merece e pode mais? Importante reflexão essa aqui. Vamos ficar rendido? Agora dependendo a vida inteira de soja, de boi, de minério de ferro? Não que isso não seja importante, mas não dá para depender disso e achar que é só isso aí que vai tornar a nossa nação uma nação desenvolvida. Não vai. Mas vamos voltar para o Arthur, que vai dizer o seguinte: conheço muita gente boa da minha área, e colocou entre parênteses economia, que virou lulista de carteirinha de um tempo para cá. Espero sinceramente que essas pessoas revejam as suas posições. Apoiar Lula atualmente é totalmente incoerente para quem se diz desenvolvimentista. Aqui ele não colocou, mas eu dou uma cutucada. Alô, Elias Jabur, que vergonha, você que se diz um desenvolvimentista. E olha, eu acompanho algumas coisas
do que diz em relação à necessidade da gente desenvolver, de investir na indústria, eu realmente fico por entender como que o Elias Jabbour pode apoiar o Lula. Mas aí é uma questão pessoal, ele faz a escolha dele, mas eu espero que pelo menos o Elias, né, que se posiciona como um desenvolvimentista, que ele tenha a capacidade de vir aqui criticar o Lula, que para muitos, né, não sei se pro Elias está sendo incriticável. Ai, não pode criticar o Lula porque o foco agora deve ser a política do empreendedorismo, né, o Elias? Mas vamos voltar aqui porque ele finaliza o fio dizendo: só uma última observação, essa declaração de Lula veio pouco depois dele se reunir com o fundador da XP Investimentos. O tema? Empreendedorismo. E aí ele finaliza lá colocando um fim nesse seu fio no Twitter. E sabe o que é pior? Esse discurso do Lula, ele vai cair no ouvido de muita gente e vai agradar. Porque o povo não tem consciência da importância de uma política industrial, de você, como foi dito aqui, gerar bons empregos, mais qualificados, com melhores salários, para que esse trabalhador da indústria tenha melhores e maiores condições de consumir. Até pegando o que ele disse, o bolo no pote, o hambúrguer gourmet, o design de sobrancelha. Então, o povo não saber a importância, né, de uma política industrial, eu ainda compreendo. Nosso povo é muito despolitizado. Mas o Lula, alguém que foi presidente por 8 anos, é líder nas pesquisas nesse momento, nessas eleições fossem hoje, ele seria eleito presidente. Você gostando dele ou não, seria. Eu gosto sempre de lembrar que se as eleições fossem hoje, nós teríamos tido aí debate, campanha na televisão, na rua, palanque estadual, vice, tudo definido. Não tem ainda. Mas né, as pesquisas trazem aí, ficam nessa pressão para muita gente, sendo forçada agora a escolher um ou outro. Mas a boa notícia para quem quer uma alternativa é que Ciro Gomes saiu na última pesquisa feita aí, num cenário inclusive ali com Simone Tebet, com Felipe Dávila, com André Janones, com outros nomes que tentam quebrar a polarização. Ciro Gomes apareceu com 13%. Isso aí animou muita gente, então pode ser que o Ciro se consolide cada vez mais como alternativa para tirar o Brasil desse fundo do poço. Mas assim, o Lula pode ser o próximo presidente. Falando uma bobagem dessa, como o Arthur disse, isso aqui chega a ser triste. Né, porque escancara o tamanho do problema do Brasil. E por falar em Ciro Gomes, como eu falei lá atrás, o Ciro escreveu o livro, né, e dentre as várias coisas que o Ciro coloca nesse livro aqui, tem aqui, página 147, dedicou aqui um capítulo para falar sobre uma nova política industrial. Cita lá os 4 complexos, que o Brasil já tem alguma vantagem, já tem algum avanço, tem que ter, enfim, uma política voltada para desenvolver esses complexos. E aqui o Ciro coloca em seguida ciência e tecnologia para o desenvolvimento. Depois, uma revolução educacional, que está tudo vinculado uma coisa com a outra. A cultura e sua dimensão educacional, econômica. Então tá tudo escrito. Enquanto o Lula fala esse tanto de bobagem, o Ciro tá aí lutando, explicando, dando detalhes. Quando questionado, vai ali, participou de uma live lá no Conexão Xangai com o Elias Jabbour, enfim, e outros economistas, André Roncaglia, Paulo Gala, que tem debatido, tem feito uma discussão em torno da importância da industrialização para o desenvolvimento do Brasil. Agora, ver o Lula falando isso aqui só reforça aquela grande questão, que a gente tem que realmente cobrar dos candidatos que eles se posicionem, mesmo que seja nesse sentido, para escancarar, né, para muitos o despreparo, para outros uma rendição, para outros um desinteresse. Por que esse desinteresse? Se tem alguma coisa por trás, né? Estar reunido com o dono da XP explica um pouco dessa fala, como deixou aqui meio que subentendido o Arthur no seu fio lá no Twitter. Então é importante a gente refletir, é o que eu falo sempre, tem que cobrar dos candidatos. E nesse sentido aqui, essa fala do Lula, na minha opinião, é lamentável, chocante, triste, enfim, falta adjetivos para expressar aquilo que a gente sente assistindo isso aqui. Enfim, vamos ficar aí observando qual vai ser a repercussão disso. Eu espero que ela seja gigantesca, porque de fato o Brasil tem que encarar a necessidade de se investir, né, numa política industrial, aproveitando aquilo que nós já temos condições, para que depois lá na frente você consiga ampliar para aquilo que hoje o Brasil não tem condição mínima, né, de competir e de avançar. Bom, pessoal, então é isso, a gente vai ficar atento e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.